Eu quero, amigos, no programa de hoje, tratar de mais algumas das respostas às suas perguntas e quero deixar bem claro que as respostas são calcadas na Palavra de Deus. E em nosso jornal Notícias Escobar, nós publicamos algumas das respostas, uma seleção para alegrar os que nos enviam as suas cartas. E quero também lembrar que, naturalmente, nos livros que nós coletamos as respostas, existe uma gama de assuntos tratada em um só volume. No meu último livro, A Bíblia Responde, são mais de 300 as respostas dadas. E sempre chegam perguntas que me encantam. Preciso saber se Hades é sepultura e se inferno também é sepultura. Fico confuso com as explicações que ouço a respeito de uma e de outra coisa. É interessante que a palavra Hades, realmente, ela significaria lugar dos mortos. Mas existem determinadas versões da Bíblia que se traduz Hades como sendo inferno. Outras versões simplesmente deixam a palavra sem tradução e às vezes colocam ao pé da página uma explicação. Na Bíblia da Linguagem de hoje, eles fizeram questão de traduzir a palavra Hades sempre como sendo o lugar dos mortos. E eu acho que, de certa maneira, esta maneira de tratar ajuda pessoas que não tiveram ocasião de fazer um curso de seminário. Eu fico impressionado com as palavras que descrevem o castigo eterno e o inferno. Por exemplo, a palavra abismo. Esta palavra aparece em Lucas capítulo 8, aparece em Apocalipse 9, versos 1 e 2, Apocalipse 20, 1 a 3, abismo. É realmente a habitação do espírito maligno, a habitação de Satanás. Mas aparece também a palavra Gueenha, que é muito interessante. Era um vale lá nas proximidades de Jerusalém, e eu tenho passado ali tantas vezes, onde se queimava o lixo da cidade e os entulhos. E então eles chamavam Guiena. E Jesus fala na Guiena de fogo, referindo-se àqueles que serão condenados. É interessante que a palavra Hades é a que ocorre mais vezes. E eu quero ficar apenas com uma citação que acredito vai ajudar, porque muitas vezes uma centena de citações nós não podemos apreender e entender convenientemente aquilo que nós queremos aprender. Nesse capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, Jesus conta, tirei o papel todo, do rico e Lázaro. Não tem continuidade. Neste capítulo 16 de São Lucas, temos aquilo que eu consideraria uma revelação perfeita sobre o significado do Hades. Porque diz aqui, falando, veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, filho, agora vai dando as explicações,
E há entre nós e vós um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. Disse então o rico: rogo-te que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Hoje ele diria: tem lá os cultos nas igrejas, assistam. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com ele, há de se arrepender. Abraão, porém, disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco aceitarão e acreditarão, ainda que alguém ressuscitasse entre os mortos. Veja que Jesus elimina qualquer ideia de reencarnação, de outro meio, senão esse relacionamento direto. Então, o Hades, nesta passagem de Lucas 16, é o lugar dos mortos. Estava Lázaro no Hades, mas na parte destinada aos crentes. E estava o rico no Hades, na parte destinada aos perdidos. O assunto é fascinante e eu agradeço por sua pergunta. Mas eu tenho uma outra pergunta que eu achei por bem trazer agora, e é a pergunta sincera de alguém que está reclamando que haja tantas versões diferentes da Bíblia. Eu concordo, mas eu não teria coragem de dizer que uma é boa e a outra não presta. Algumas são mais fiéis aos originais, mas eu acho que quando nós podemos usar o bom de cada uma, é o ideal. E algumas das nossas igrejas estão resolvendo o problema de uma maneira que me parece muito nobre. Adota uma versão e então toda a congregação segue a mesma versão. Ou então imprimem no boletim do culto a passagem que será lida pela congregação. Então eu não tenho nada contra esta ou aquela igreja e aquela Bíblia, mas eu acho que a uniformidade é necessária. E por fim, esta pergunta maravilhosa: o que o senhor me diz? Não acha que a questão de doutrina deve ser cuidada pelos pastores para que não haja a mesma confusão que está havendo em outros setores? É interessante que Nosso Senhor, quando ia deixar o mundo, ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Quer dizer, o ensino de Jesus está na Bíblia Sagrada, particularmente no Novo Testamento e de modo muito especial nos Evangelhos. Eu gosto, por exemplo, e estou trabalhando nisto, é um livro que devo lançar breve, sobre a pessoa de Jesus. Eu estou procurando mostrar o que Jesus, por exemplo, ensinou sobre Deus, o que ele ensinou sobre si mesmo, o que ele ensinou sobre o Espírito Santo, o que ele ensinou sobre a oração, o que ele ensinou sobre a igreja, o que ele ensinou sobre os galardões. Há uma série de coisas que Jesus ensinou e que são, na realidade, a sua doutrina. Eu creio que nós temos que atentar para a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está o que eu chamo o maravilhoso uso da Sagrada Escritura. Eu quero publicamente agradecer de novo àqueles que escrevem pedindo o nosso curso bíblico, àqueles que concluem o curso e que se alegram com o curso, e eu quero de todo o coração aproveitar para convidá-lo também para os estudos bíblicos aqui na Igreja Batista da Esperança. Nós temos o santuário aberto de 9 às 16 horas diariamente, com 3 cultos, e nós temos o estudo da Bíblia no domingo pela manhã às 9 horas e no domingo às 18 horas, e isto é tremendamente agradável ao meu coração poder anunciar. Então, tomemos esta palavra e façamos dela algo maravilhoso. Eu quero agora fazer um tipo de exercício bíblico. Você pode responder quantos livros tem a Bíblia? Pode? Eu vou lhe dizer,
Neste livro aqui há 66 livros. Você pode dizer, vamos dizer, quantos capítulos tem o livro de Gênesis? Eu vou dizer, são 50 capítulos. Você sabe qual é o único livro do Velho Testamento que tem um capítulo só? É Obadias. Você sabe quantos capítulos tem São Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento? 4 capítulos. Você sabe quantos capítulos tem o livro de São Judas? E eu digo, 1 capítulo. Agora você diz, mas isso é importante? Eu digo, para mim é tremendamente importante. Para mim, tudo que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina, é tremendamente importante. E a hora que você começar a estudar a Bíblia, e se você não tem, peça pelo reembolso postal aqui na Escola Bíblica, ou venha aqui adquirir pessoalmente, será uma alegria nossa conhecê-lo. E assim nós vamos fazer uma unidade do estudo bíblico, vamos aprender juntos. E antes de encerrar o programa, quero lembrar que teremos nos dias 28 e 29 de agosto, no acampamento da fé Monte Moriá, o encontro de despertamento espiritual. E eu gostaria de convidá-lo para isto. Pode fazer a sua inscrição telefonando para 253-2849. Eu vou pedir que o número seja posto no vídeo para você anotar, 253-2849. E então nos dias 28 e 29 de agosto, nós vamos juntos estudar aquilo que Deus tem para o nosso coração, aquele aprendizado que Ele nos quer dar. Quero agradecer àquele que escreveu falando sobre doutrina e quero dizer, realmente é importante estudarmos a doutrina de Deus, particularmente como está na Bíblia Sagrada. Deus assim nos abençoe. Amém.